Olá, colecionadores de moedas e cédulas, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao canal Numismática Barulhos. Eu sou Marcelo Silva e hoje eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre essa moeda aqui. A pedido de um amigo que me mandou algumas fotos e um vídeo de duas moedas desta. Essa é a moeda de R$500 do Regente Feijó, ou Diogo Antônio Feijó, e eu vou falar para vocês todas as características dessas moedas, como por exemplo, o tipo de material, o padrão monetário, o ano de cunhagem, o seu peso e as suas dimensões, além de valores. Sim, isso mesmo. Irei mostrar para vocês todos os valores em diferentes catálogos, e isso você só encontra por aqui. Então fica comigo até o final do vídeo. Mas antes de falar das principais características dessa linda moeda, a Abelhinha pediu para falar quem foi o Diogo Antônio Feijó. Então, para atender o pedido da Abelhinha, que está aqui assistindo o vídeo, nós vamos aqui falar um pouquinho sobre a biografia Diogo Antônio Feijó. Diogo Antônio Feijó, ele nasceu em 1784 e faleceu em 1843. Foi um padre e político brasileiro. Foi deputado, ministro da Justiça, regente imperial de 1835 a 1837 e senador. Curiosidade essa é que 100 anos depois foram cunhadas as moedas de R$500 com a sua efígie. Diogo Antônio Feijó, também conhecido como Padre Feijó, ele nasceu em São Paulo no dia 17 de agosto de 1784. Filho de mãe solteira, foi criado por um tio, Padre Fernando, e pela avó. Passou a infância entre as cidades de Cotia, São Paulo, Parnaíba e Guaratinguetá. Antes de falar das características da moeda, eu também quero ler rapidinho, gente, tenha paciência aí, um trechinho sobre a vida e sobre as passagens desse grande personagem ilustre nesse livro do Boris Fausto. Já está separadinho aqui para poder fazer essa leitura para vocês e trazer um pouquinho de história. E diz assim, ó, na página, vamos ver aqui, página 161, falando sobre a regência que vai de 1831 a 1840. O período posterior à abdicação de Dom Pedro I é chamado de regência, porque nele o país foi regido por figuras políticas em nome do imperador, até a maioridade antecipada deste, em 1840. A princípio, os regentes eram 3, passando a ser apenas um a partir de 1834. O período regencial foi um dos mais agitados da história política do país e também um dos mais importantes. Naqueles anos, esteve em jogo a unidade territorial do Brasil e o centro do debate político foi dominado por temas sobre a centralização ou descentralização do poder, do grau de autonomia das províncias e da organização das Forças Armadas. Outro trechinho sobre esse grande personagem da nossa história está na página 171, que fala sobre a política no período regencial. Nas eleições para a regência única, realizadas em abril de 1835, o Padre Feijó derrotou seu principal competidor, Holanda Cavalcante, proprietário rural de Pernambuco. Pouco mais de 2 anos depois, em setembro de 1837, Feijó renunciou. Ele sofrera pressões do Congresso, sendo acusado de não empregar suficiente energia na repressão aos farrapos.
entre cujos chefes estavam um de seus primos. Agora, falando sobre a moeda do Regente Feijó, ela faz parte de uma série conhecida como Brasileiros Ilustres. Eu não tenho essa moeda do Feijó, mas eu tenho essa aqui, ó, que é do Machado de Assis, de 1839, e ela também faz parte dessa série Ilustres Brasileiros. Essa aqui é de R$500 também, tá? As moedas de R$500 do Regente Feijó, elas foram produzidas pela Casa da Moeda do Rio de Janeiro, de 1935 a 1938. O padrão monetário de R$1.000, ele vigorou, né, de 1833 até 31/10 de 1942. Outra questão importante sobre esse período republicano do Brasil é marcado como a Era Vargas, que vai de 30 até 45, o período em que Getúlio Vargas governou o Brasil por 15 anos ininterruptos, caracterizado pelas inúmeras alterações que Vargas fez no país, tanto sociais como econômicas, tá? Falando sobre o reverso dessa moeda, no centro há uma coluna coríntia, que é aqui, ó, essa coluna aqui. À esquerda do campo, o valor de R$500 e à direita a palavra réis. No enxergo, a datação horizontal do gravador Walter Toledo. Aqui não dá para ver muito bem, mas tem essa sigla desse gravador, tá? No anverso dessa moeda nós temos o busto do regente do Império Diogo Antônio Feijó, circundado pela inscrição Regente Feijó, sigla do gravador Calmon Barreto. O período de produção dessa moeda, de 1935 até 1936. Uma observação sobre esses 3 anos de produção é que a primeira, de 1935, ela teve uma produção de 14.990.000 moedas. E por causa dessa baixa tiragem, ela tem um valor bem mais alto que se comparado com as demais, de 1936 até 1938. E nós vamos ver isso logo mais neste vídeo. O material usado para reproduzir essas moedas de circulação comum foi o bronze e o alumínio, mas tem outras moedas que foram cunhadas com outro material, a gente vai estar mostrando aqui também. Então fica até o final desse vídeo para você poder acompanhar. O peso da moeda de 1935 ela fica entre 3,90 a 4 gramas, tá? Dimensão de 22,5 milímetros e uma espessura de 1,50 milímetros. Essa é uma moeda que tem o reverso medalha e o seu bordo ele é serrilhado. Outra característica dessa moeda é as siglas, né, dos gravadores, que já foi dito, né? O Calmon Barreto e o Walter Toledo. A partir de 1936, essas moedas elas tiveram uma segunda emissão. E quais as diferenças dessas moedas, além do ano e da quantidade de produção? Foi o seu peso, porque elas passaram a ser cunhadas com peso de 5 gramas. Agora então nós vamos ver os valores de cada uma dessas moedas em diferentes catálogos. Vamos lá conferir então? Primeiro a gente vai conferir o preço dessa moeda aqui nesse catálogo Moedas Brasileiras, livro oficial Bicentenário da Independência do Rodrigo Maldonado. Então aqui na página 719 a gente tem aqui os valores delas: MBC, Soberba, Flor de Cunho e FDCE. Vamos conferir agora o valor no catálogo Amigo. Aqui no catálogo Amigo, a gente também tem aí os valores. No caso aqui, todos os anos, há uma pequena mudança aí no valor. A de 1935, aí ela traz um valor um pouco mais significativo do que os demais anos.
Então, uma MBC R$460, uma soberba R$710 e uma flor de cunho R$1.100. Nas demais, aí a gente também pode conferir os valores. Agora a gente vai conferir o valor dela no catálogo Vieira, moedas brasileiras. Então aqui no catálogo Vieira, a gente também observa aí os valores destas moedas de R$500. A de 1935, o valor dela ali, R$600 uma MBC, R$1.000 uma soberba e uma flor de cunho, R$1.800, tá certo? E os demais valores nas moedas que foram cunhadas em 1936, 37 e 1938. Agora nós vamos conferir o valor delas no livro do Cláudio Amato e do Irley Soares, o livro de moedas do Brasil. Bom, tá aqui o valor dessas moedas no livro do Amato. Uma MBC R$200, uma soberba R$500 e uma flor de cunho R$800. E os demais valores, como a gente pode observar aí. Só que, além disso, eu quero mostrar aqui rapidinho para vocês que essas moedas, como eu havia dito no vídeo, elas não foram produzidas só em bronze e alumínio, né? Elas tiveram uma produção usando outros materiais também. E aí, olha só as características dessas moedas, certo? Olha aqui, ó. Os valores também, valores bem altos, né? De níquel, alpaca, prata e o peso também delas. Tem outro catálogo aqui que traz um preço maior ainda que esse. Então eu vou também estar mostrando aqui para vocês. É no livro do Rodrigo Maldonado. Aqui na página 733, aí a gente também pode conferir outros valores da moeda do Regente Feijó. Então nós tivemos ela em prata, bronze, níquel, alpaca, cobre. Desculpa, essa de cobre é São Vicentina, é uma outra moeda, tá? Desculpa. Que é essa aqui, ó. Essa moeda aqui, tá? Mas no caso, a do Regente Feijó, a gente vê que tem ela até em alpaca. E aí, os valores aqui, ó. Certo? Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo. Um grande abraço e até lá! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.